te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornasse filhos da luz. Concedei-nos que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo de 18 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro lado da margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhes respondeu: A raposa tem sua toca, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus para a nossa oração de hoje fala desse despertar para seguir Jesus Cristo. Aqui fala que Jesus foi para o outro lado da margem. Esse outro lado que o Evangelho quer nos ensinar, ele nos leva a nós compreender que nós estamos em uma margem e nós precisamos então passar por uma outra margem. E essa outra margem é o céu. Então, Jesus falava para aquele povo do reino de Deus e do caminho que precisava se percorrer para chegar lá. E aí então, ao ouvir Jesus e sua pregação, inspirava aquelas pessoas a segui-lo. Tanto que ele fala ali para um mestre da lei, que fala: eu vou te seguir aonde tu fores. E ele já tinha visto muito fracasso, né? Até do próprio Pedro, que falou que ia seguir aonde ele ia, e assim por diante. E ele sabia que o seguimento a ele é desafiador, porque precisa atravessar essa outra margem, para chegar a essa outra margem. E para chegar a essa outra margem tem grandes desafios, porque o tentador está aí para impedir de nós chegar a essa outra margem, que é o céu.
E por isso, então, os desafios, Jesus sabia que os desafios seriam grandes. Então ele, para vencer tudo isso, ele omitiu a tudo aquilo que o mundo poderia oferecer para ele. Por isso ele falou assim, ó, me seguir requer muitas coisas. Porque a raposa tem toca, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem lugar nem para reclinar a sua cabeça. Quer dizer, desprendido totalmente. Então, isso quer nos ensinar que para nós chegar a essa outra margem, que é o céu, nós não podemos naufragar. E para isso, então, nós temos que dar prioridade para esse caminho que nós vamos percorrer. E esse caminho que nós vamos percorrer é um caminho de muita luta e de muitos desafios, porque existem muitas contrariedades, obstáculos, e tanto que a palavra de Deus, ela nos leva a entender muito claro, Jesus deixa muito claro que chega um discípulo lá e fala, olha, eu preciso primeiro enterrar o meu pai. Seria uma lógica até, não é? Mas Jesus quer nos ensinar que nada supera o caminho do reino. Deixa que os mortos enterra os seus mortos. Ontem a igreja não celebrou dois grandes homens da história? Esses dois grandes homens da história, que é Pedro e Paulo, que se tornou São Pedro e São Paulo, eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. Eles desprenderam até da sua própria vida, porque eles foram martirizados. São Paulo fala numa das suas cartas, né, que ele deixou tudo para seguir Jesus Cristo. Ele perdeu tudo. Ele falou assim, eu não perdi pouco, eu não perdi muito, eu perdi tudo por causa de Jesus Cristo. E nesse caminho que ele percorreu, ele falou que o espinho estava na sua carne. Não era fácil. Mas eles tiveram que romper até com o próprio amor da sua própria vida. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com Pedro. Então assim também é o seguimento a Jesus Cristo. Por isso, a possibilidade de não chegar no outro lado, ela se torna uma possibilidade até grande por causa da nossa fragilidade, das nossas limitações, de nós achar que seguir Jesus Cristo é muito difícil, é muito excesso. E na verdade o seguimento a Jesus Cristo, porque é um caminho que tem que se transpor ele com muita luta. Não que é difícil demais chegar no reino de Deus, porque Jesus já abriu o caminho de céu para nós. Só que é difícil pelas nossas limitações, pelos nossos traumas, pelas nossas limitações, pelas nossas fragilidades, por aquilo que muitas vezes nós não conseguimos vencer. Então nós priorizamos muito as coisas do mundo e por isso então nós achamos um radicalismo muito grande a busca do reino de Deus. Então o que Jesus quer nos ensinar hoje, que os desafios são grandes e para isso então eu preciso conhecê-lo. Não é isso que nós rezou ontem? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Essa palavra ela tem que soar dentro do nosso coração essa semana toda. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo de Deus, é aquele que atravessou o outro lado. Ele foi para o outro lado, porque ele não deu pouco, não deu muito, ele deu tudo. Assim também aconteceu com Pedro, ele não deu pouco, ele não deu muito, ele deu tudo. Assim também aconteceu com Paulo. E assim também tem que acontecer com nós. Nós não podemos dar pouco e nem muito. Nós temos que dar tudo. Se queremos, então, atravessar para o outro lado da margem, nós precisamos dar tudo. Esse é o grande convite de Deus para a nossa vida. Eu quero te seguir. Então, se quer seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.